O objeto do inquérito não era o financiamento de campanhas, o financiamento ilícito de campanhas eleitorais, o que não é competência também da Justiça Estadual. O objeto do inquérito não era a lavagem de dinheiro, o direcionamento de licitações, o tráfico de influência, o enriquecimento ilícito ou fraudes com cartão de crédito. Mas o objeto, o fato investigado, era apenas e tão somente a nomeação de pessoas para cargos públicos que receberiam do Estado sem a contrapartida do seu trabalho. Ora, nós não sabemos nem se isto é crime. Isto é improbidade administrativa, com certeza. É improbidade administrativa. Mas é crime de peculato? Nós temos que ter prova da certeza desse fato. Então, nós tínhamos que buscar as provas relacionadas a estes fatos determinados, sob pena de a busca e a apreensão se tornar naquilo que ela evidentemente se transformou, uma devassa da vida privada de desafetos políticos. O objeto do inquérito era a destruição política, a desconstrução de reputações de pessoas. É muito fácil você destruir a vida de alguém. Então vamos devagar, vamos nos limitar a este fato específico, que era imputado aos deputados estaduais. Esse foi o fato imputado. Bom, e para isso não era necessário, eram necessárias medidas tão invasivas. Havia outros modos de fazê-lo, e por isso eu me manifestei, pelo menos naquele momento, contrariamente. E fui também contrariamente ao afastamento dos deputados, porque, quer queira, quer não, os deputados foram eleitos, eles têm um mandato. E o processo de cassação, a meu ver, ele exige o devido processo legal. Nós acreditamos que as regras procedimentais estejam sendo cumpridas. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Isso vale para a polícia, vale para o Ministério Público, vale para juiz, vale para a imprensa, vale para todos. O juiz entendeu de decretar preventiva de todos. Mas diz o processo penal que, de ofício, sem que não haja requerimento, o juiz não pode decretar prisão preventiva. Se o pedido era temporária e ele optou por preventiva, ele o fez de ofício, contrariando o que dispõe o 311 do Código de Processo Penal. Agora, tudo isso só vai ser analisado, e a posição do Ministério Público, o que o Ministério Público vai fazer, as responsabilizações que o Ministério Público vai impor, seja aos criminosos, seja eles quem sejam, só poderemos falar quando o inquérito estiver conosco. Existem partes deste inquérito que ninguém viu, somente os delegados, talvez os juízes, talvez a juíza convocada ao tribunal, mas ninguém viu. Já foi pedido, o doutor Tiago pediu várias vezes, me traga o inquérito integralmente. A ponto de hoje, na manhã de hoje, doutor Ivo Scherer, que é o titular, procurador natural do feito de segundo grau, doutor Ivo Scherer, doutor Cláudio Silveira, subprocurador-geral de Justiça, e doutor Cadori fizeram uma requisição ao secretário de Segurança Pública para apresentar no Ministério Público em 24 horas o inquérito policial integralmente. Precisamos examinar tudo primeiro. Então, seguramente, se tiver ilegalidades, o que tiver de ilegalidades, certamente o Ministério Público apontará. E as responsabilizações serão impostas, certamente. Mas temos que aguardar esta conclusão. Precisamos aguardar isso. Nós não vamos formar nenhuma opinião delicti sem conhecer melhor o processo. Nós queremos, por enquanto, nós só estamos pedindo vista dos autos. Nós não estamos afirmando que haja escutas ilegais. Nós queremos olhar os autos para formar a nossa opinião. Nós não descartamos que isso, lamentavelmente, possa acontecer. Se isso de fato aconteceu, é algo muito lastimável. Seriam interesses pessoais, subjetivos, sendo colocados acima do interesse público. Mas nós não podemos descartar isso. Isso é possível. Que a decisão da magistrada foi justamente numa conversa interceptada sua com o deputado Hermínio. O senhor se sentiu grampeado?
O grampo é uma denominação que se usa comumente para interceptação telefônica. Se a interceptação telefônica de fato existiu, e existiu de acordo com os mandamentos constitucionais, por ordem judicial de autoridade competente para fazê-lo, nenhuma normalidade tem isso. Se o membro do Ministério Público estiver sofrendo alguma investigação, há de se cumprir as determinações legais. Quem tem atribuição para fazê-lo. Muito bem. Agora, esta ligação, no dia da operação, quando um dia antes já se comentavam nos 4 cantos dessa cidade que a operação viria, a imprensa já vinha sinalizando que essa operação estava para acontecer. Na véspera, o secretário de Segurança Pública posta no seu Facebook a chegada do apocalipse. No dia, ainda pela madrugada, é postado novamente no Facebook a chegada do apocalipse. Uma outra pessoa, na véspera, fala que a terra irá tremer. Um assessor da Secretaria de Segurança Pública diz que o meteoro foi lançado. Tudo isso antes da deflagração. Por volta de 6 da manhã, helicóptero da polícia fica sobrevoando a casa de um dos investigados, no caso, o deputado Hermínio, que não estava em casa, mas mesmo assim um helicóptero ficou sobrevoando aquela casa. Que sigilo está se referindo? De que acusação seria esta? O que se tem aqui, na verdade, é a vontade de comprometer a seriedade, a honra e a credibilidade de uma instituição responsável pela garantia da ordem pública. São violências como esta que essa magistrada tenta praticar contra o Ministério Público. Porque ela mesmo fala que quando o presidente ligou para o procurador-geral, o que é normal, as autoridades se falam. Não havia por que não atender o presidente. Ela mesmo fala que o procurador-geral, eu disse que não sabia o que estava acontecendo, que ia ao Ministério Público me informar o que se passava, e o aconselhei a voltar para Rondônia. Ora, eu sabia do que estava acontecendo, eu tinha plena informação da operação, na véspera eu tinha conversado com o secretário. Eu estava exatamente fugindo da indagação que ele me fazia. Em relação ao que o senhor citou durante a entrevista, dizendo o que está acontecendo nesta operação nos assusta. O que é tão assustador assim? Situações como estas. Situações como esta. O grampo? Não o grampo em si. O grampo pode ser legal, pode ser legítimo, isso não é nenhum problema. Mas situações como essas, de que magistrados, como essa doutora Sandra, fazer uma acusação tão leviana como esta para fundamentar uma das suas decisões. Ora, se ela entendeu que deve o presidente permanecer afastado, que ela faça isso valendo-se das provas que estão nos autos e não usando de alevosias, não tentando comprometer a honra de uma instituição séria, que não vai conseguir.